Vamos lá. Bah. É. Aqui na turma do fundão. Tem que ligar também, não adianta nada. Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. Para iniciarmos a reunião de hoje, eu trouxe uma página do livro Vida Feliz, do Divaldo Franco, pelo Espírito de Joana de Ângelo. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece, ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma entra em atitude de súplica, aberta à inspiração. Eis as condições necessárias para que chegue a apaziguadora resposta divina. Cria o clima da prece como hábito e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Agora eu convido a todos para nós harmonizarmos a nossa mente, os nossos sentimentos, o nosso coração, para que nós possamos nos ligar na espiritualidade que trabalha nessa casa e com certeza todos nós vamos receber tudo aquilo que nós procuramos na noite de hoje. Seremos beneficiados com essa energia divina que está impregnada nesse ambiente. Então, que nós possamos estar todos receptivos a essa energia. Senhor, deste-nos a oportunidade de servir. Ajuda-nos a amarmos a tarefa. Ofereceste-nos o Evangelho como alimento da alma. Auxilia-nos a sorver seus ensinos. Legaste-nos a doutrina espírita como farol na caminhada. Ajuda-nos a seguir suas luzes, não permitindo que nos percamos nas sombras do materialismo. Auxilia-nos a reconhecer nossas fragilidades ante os desafios da senda e fortalece-nos a fim de que possamos corrigir as falhas que porventura cometermos. Sê nosso amparo, Senhor, permitindo que os teus mensageiros nos inspirem, para que sempre tenhamos consciência da nossa natureza espiritual e a servir-te com humildade e responsabilidade, a fim de que o teu exemplo se reflita nas tarefas que abraçamos para a nossa redenção e progresso espiritual. E assim, em teu nome, Senhor, damos por iniciada a nossa reunião desta noite. E hoje, com grande prazer, depois de tanto tempo, nós temos aqui o Zé Carlos, para os que não são íntimos, para nós é o Zé, que vem nos falar um pouquinho mais da nossa maravilhosa doutrina espírita, que hoje da guarda os nossos espíritos que iluminam. Boa noite a todos. Faz bastante tempo, 15 minutos que eu deixei o microfone aqui. Diz que o santo da casa não faz milagre, né? Eu sou da casa, né? Mas vamos quebrar esse padrão aí, né? Vamos aproveitar que nós somos todos da casa, isso é quase uma família, né? E vamos aproveitar essa egrégora hoje para que a gente possa constituir aqui uma boa energia, possamos ter uma noite iluminada de sabedoria, de conhecimento que a doutrina espírita nos apresenta. Muito bem, gente. Alguém já ouviu falar nessa parábola das 10 virgens? Acho que ouvir falar já, né? Mas saber do que se trata, poucas pessoas têm, né?
É uma parábola difícil. Eu digo que é uma parábola para gente grande. Não é uma parábola rasa. E já vou adiantando. Para os que esperam que ela vai falar sobre o que você vai desencarnar e vai ter 10 virgens te esperando no céu lá, vão se frustrar. Não é nada disso. Nada disso. É uma parábola profunda. É uma viagem com uma experiência interessante. Jesus vai usar um casamento judaico para explicar para nós a transição planetária, que é o que nós estamos passando hoje. Esse momento de comunhão do ser humano com Deus. E ele vai fazer isso usando uma analogia sobre um casamento judaico. Parábolas. Antes a gente vai falar um pouquinho sobre parábolas, para que a gente possa entender ela melhor. Né? Usarei as parábolas quando falar com esse povo, e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Jesus. Então Jesus usou parábolas para explicar coisas para aquele povo que eles nem imaginavam do que ele estava falando. E a gente, no nosso tempo hoje ainda, a gente tem dificuldade de compreender. Então ele usava parábolas. O que é uma parábola? É um vocábulo que vem do vocábulo grego, parabolê, que significa colocar ao lado, significa comparar. Usar algo em comparação. Né? É uma narrativa alegórica, seja, usa instrumentos alegóricos, né? Símbolos, que transmitem uma mensagem indireta. Então ela não fala diretamente para você, mas vai seguindo, e se você servir o chapéu ou a carapuça, acaba entendendo que é para você também. Mas não é uma mensagem direta, tá? Por meio de comparação ou analogia. Então é mais ou menos assim. Se você quer dizer uma coisa, mas não tem elementos para dizer aquilo, né? Então você compara com algo que as pessoas conhecem. Mais ou menos isso. Se eu fosse explicar para vocês o cabelo desse menino aí. Ninguém conhecia esse menino. Ele disse, não, ele tem um cabelo diferente. Como? Sabe o miojo? É o cabelo dele. Aí vocês já sabem do que eu estou falando. Né? Se eu fosse explicar e vocês não conhecessem esse homem aí. Um cabelo de milho. Né? Todo mundo sabe o que é um cabelo de milho. Então, se eu dissesse que o presidente americano tem um cabelinho bonito, igual o cabelo de milho, vocês sabem como ele é o cabelo dele. Né? Ou, por exemplo, lê essa cena de comparação. Não há necessidade de explicação. Né? Se for numa festa, como é que ela está? Está bonita. Então, mas assim, é claro que isso aqui é brincadeira, né? Mas quando nós estamos falando em parábolas de Jesus, comparação, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque as comparações que Jesus fazia iam muito mais além, eram muito mais profundas do que isso aí. Chegava a ser até misteriosas. Né? A comparação desenvolvida em uma história curta que Jesus fazia, cujos elementos são eventos e fatos da vida cotidiana daquele povo, né? E na qual se ilustra uma verdade moral ou espiritual. Esse é um ponto importante. As parábolas de Jesus se dividem em dois tipos. As que ele passava um ensinamento moral, então significa que faz parte da nossa sociedade, da forma e o comportamento e o hábito que nós temos e a mudança que isso precisa ser feito. Por exemplo, a parábola do filho pródigo. Ele dá um exemplo moral ali, não é verdade? Ou a parábola do bom samaritano. Ele dá um exemplo moral. E existem as parábolas que ele vai fazer uma comparação para explicar um processo espiritual. Muito mais complicado. Muito mais complicado. Por exemplo, a parábola dos talentos. Que não tem a ver com a forma e o comportamento daqui. Tem a ver com um processo espiritual muito maior em que você vem aplicar aqui. Esse é o caso da parábola das 10 virgens. É um ensinamento espiritual
que aquele povo, infelizmente, não tinha capacidade de entender ainda. Hoje nós temos. Mas não é muito fácil, não. É muito simbolismo. Jesus usou, segundo os teólogos e os especialistas, em torno de 40 parábolas, 40 histórias, para fazer compreender diversas coisas que ele queria ensinar. Muito bem. Parábola das 10 virgens. Vamos lá. Antes de eu passar para a parábola em si, eu preciso fazer duas advertências. Primeira delas. É muito simbolismo. É uma parábola que tem muito simbolismo. E no começo parece que nada tem conexão. Mas é mais ou menos assim, quer ver? Eu vou dar um exemplo. Se você convidasse alguém que você acabou de fazer uma amizade para ir para a tua casa, chegasse na tua casa, entrasse na sala, visse a estante ou na mesa mesmo, alguns objetos ali totalmente desconectos, sem nenhuma beleza, ele ia dizer assim, nossa, mas não combinou, esses biscuits aí. É que às vezes a gente tem alguns objetos na casa da gente que nos transferem uma memória afetiva, que para outra pessoa não faz nenhum significado. Nenhum significado. Mas para a gente faz um grande significado. Por isso que ele está ali. A parábola das 10 virgens é mais ou menos isso. Jesus vai colocando objetos que parece que está tudo desconectado. Lá, aqui, cá. Mas aos poucos você vai vendo que tem uma harmonia. Tem uma memória afetiva de Deus ali, fácil de entender. E gostosa depois que você compreende. E a segunda, aonde e como Jesus contou essa parábola, que isso faz muita diferença. Ele conta essa parábola no sermão profético, ou sermão dos Montes das Oliveiras. Quando? Nos últimos momentos de vida. No dia anterior a que ele seria entregue aos soldados de Herodes, ele pega os apóstolos e sobe até o Monte das Oliveiras. E já na metade do morro, porque o Monte das Oliveiras era mais ou menos assim, aonde você subia para ter uma visão panorâmica da cidade de Jerusalém. Você via toda a cidade. E ali mais ou menos na metade do morro, os apóstolos começam a contemplar a cidade. Aí eles olham para Jesus e dizem, olha mestre, veja, olha a grandeza, a opulência da cidade de Jerusalém. E olha o templo, que devia ser uma coisa espetacular, né? Olha só a beleza desse templo, né? Veja só a imensidão que ele é. Admirando o templo e a cidade. E aí Jesus vai fazer a primeira profecia. Digamos assim, de uma forma bem informal ainda. Ele vai dizer a eles assim, em verdade, verdade vos digo, que não sobrará pedra sobre pedra. E foi uma profecia rápida, porque no ano 70, o general Tito, filho de Vespasiano, imperador, que depois vai virar imperador, o imperador Tito, entra na cidade para combater uma revolta dos zelotes, destrói completamente a cidade, mete fogo e destrói totalmente o templo. Que é o que os historiadores chamam de diáspora. Faz com que os judeus tenham que sair de Jerusalém e aí eles imigram por todo o Império Romano, levando a cultura, levando a história deles, a tradição e principalmente a espiritualidade. Então nada está ali por acaso. Tudo tem que acontecer e acontece de uma forma correta. É a primeira previsão de Jesus. Começo de várias. Porque agora ele vai começar a profetizar. Vai começar o sermão profético. Quando eles já estão instalados no alto do morro, todo mundo tranquilo, aí um dos apóstolos pergunta para ele, mestre, mas quando se dará essas coisas? Dize-nos quando, quais os sinais do fim dessa nossa era? E aí Jesus vai contar o sermão profético. Daí ele vai dizer assim, ó, vai ter guerra, miséria, fome, mas não será o fim. Daí ele vai dizer, haverão falsos profetas que enganarão a muitos.
mas ainda não será o fim. E aí ele conta a parábola das 10 virgens. Então a parábola das 10 virgens é uma profecia. É uma profecia. E o Emmanuel, mentor do Chico, vai dizer que tudo que o mestre falou nesse sermão faz parte do momento em que nós estamos vivendo hoje. A transição planetária. A mudança de vibração e consciência do nosso planeta. Então a parábola das 10 virgens faz referência ao momento atual nosso. Ok? Muito bem. Vamos à parábola. Diz Jesus: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 dentre delas eram loucas. Então, 10 virgens, 5 ele chama de loucas. Loucas no sentido assim de dispersas, meio avoadas, com muita preocupação na cabeça, né? Tá pensando, né, nos namorados, no emprego, nas festas, meio assim dispersas. Ele chama de loucas, né? E 5 prudentes. As prudentes no sentido de cautelosas, previdentes. Então, 5 loucas e 5 prudentes. 10 virgens. As loucas, diz Jesus, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Então, só levaram a lâmpada, não levaram mais azeite do que tinha na lâmpada. Lâmpada não é essa lâmpada nossa aqui, tá, gente? Lembra da lâmpada do Aladim? Lembra? Aquela que esfrega? É isso aí. É um recipiente em que você coloca óleo, geralmente era de oliva, né? Com um pano, alguma coisa que umedecia, eles queimavam, virava uma tocha. Aquilo era uma lanterna que eles carregavam para iluminar onde eles iam passar. Isso é uma lâmpada, tá? Então ele está dizendo aqui que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em uma vasilha, juntamente com as lâmpadas. Então, as prudentes, pensando assim, não pode faltar azeite, vamos levar um pouco a mais. As loucas nem pensaram nisso. Ah. E foram em busca do noivo. Tardando o noivo, toscanejaram, ou seja, ficaram sonolentas, né? E adormeceram. Mas à meia-noite, olha que noivo safado, chegou à meia-noite, né? Ouviu-se um alarme, um barulho. Sai ao encontro, eis que o noivo chega. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E disseram as tolas, as loucas, as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se estão apagando. Porém as prudentes retrucaram: talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai-os para vós. E elas saíram loucas tentando comprar mais azeite. Enquanto foram comprá-lo, diz Jesus, veio o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. E ele termina dizendo: depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Essa é a parábola. Simples, né? Já está dando sono do Gabriel. Simples a parábola, né? Mas cheia de compreensão, cheia de ensinamento. Vamos usar então a nossa doutrina espírita e vamos começar a desfigurar essa parábola aí, tá? Primeira coisa, vocês acham que uma festa de casamento judaica do tempo de Jesus é igual a uma festa de casamento nossa aqui em Taiópolis, Santa Catarina, Brasil? Tem alguma semelhança? Muito pouco. Muito pouco. Quanto dura uma festa boa aqui de casamento? Uma festa de pobre.
Festa de rico é chato pra caramba. A festa de pobre, quanto dura? De polaco, Hã? 3 dias, né? Sexta tá chegando aparentado, né? Já tem uma janta, já tem, né? Já toma umas pingas. Sábado vai ter a cerimônia, então a noiva já vai se cuidar, tá todo mundo já em embalo. Daí tem todo o casamento, o ritual assim. E domingo tem o sobrão. Então 3 dias, né? Um casamento judaico demorava 7 dias. Por isso que faltou vinho lá em Canaã. Jesus teve que fazer mais vinho. 7 dias, falta, né? E como é que era? A moça conhecia o rapaz nas redes sociais, entrava em contato com ele, né? Marcava o encontro, era assim? Não. O pai do noivo encontrava uma moça que ele achava apta a casar com o filho, em que a família também a recebesse. A intenção era aumentar família, aumentar patrimônio. Então, o moço ainda tinha escolha, mas a moça não. As mulheres naquele tempo não tinham escolha. Ainda mais se o dote do noivo era grande. Tinha que se encarar. Mas isso era muito comum, viu? Muito comum. Todas as sociedades antigas, geralmente, a noiva era quase que comprada. Na Babilônia, para vocês terem uma ideia, só para a gente entender que era a forma, a tradição, a cultura daquele povo, para a gente não se revoltar com isso. Era o momento, daquela forma evolutiva. Tinha um lugar chamado a Praça das Esposas da Babilônia. E era bem legal. Então, quando a moça estava mais ou menos na época de casar já, eles iam tudo para aquela praça e lá havia um leilão das moças. Então, quem tinha mais dinheiro, comprava a moça mais bonita, a moça mais expert, a moça mais de família, a moça que tinha um dote maior e assim por diante. Mas era interessante, sabe o quê? Porque era um leilão, então você tinha um preço. O que sobressaía no leilão o preço das melhores, eles compensavam e davam o dinheiro para aqueles que iam ficar com as piores, para que todo mundo tivesse um dote, todo mundo pudesse comprar e que para todo mundo saísse dali com a sua esposa casadinha, bem feliz da vida. Havia uma igualdade. Olha que maravilha. Bolsa casamento. Você comprava no mercado. Só que tinha um probleminha, né? A mulher não tinha escolha. As mulheres, infelizmente, tinham que seguir o caminho para onde fosse indignado, né? Esse era o tamanho do problema. Tá, deu para entender como é que era a união. Mas como é que era o mecanismo do casamento, para que a gente entenda a parábola? Primeira coisa, o noivo saía da casa dele, em comitiva, e ia buscar a noiva na casa dela. A noiva, lá estava ela, com as suas damas de companhia. Ou seja, quem eram as virgens que Jesus está dizendo? As damas de companhia. Se vocês acharam que uma das virgens era a noiva, não. A noiva nem é citada na parábola. Eram as 10 virgens, eram as damas de companhia da noiva, que esperavam o noivo na casa da noiva. Deu para entender? Por isso que o noivo atrasa e as lâmpadas apagam. Ok? Aí o noivo pega a noiva e vão em comitiva para a casa do noivo, aonde vai acontecer a festa. Por isso que eles chegam na casa do noivo, ele fecha a porta e as loucas não entram mais. Ficam para fora. Elas perderam esse processo. Ok? Deu para entender o processo? Show, vamos lá. Agora vem talvez a parte mais importante. As virgens. Porque o nome da parábola... Opa! Deus do céu, não cai. O nome da parábola é a parábola das 10 virgens. O que era uma virgem? Quando eu falo virgem,
que é um adjetivo, né, que não tem gênero, serve tanto para o masculino quanto para o feminino. O que vem na cabeça de vocês? O que é uma pessoa virgem? Todo mundo já pensou, né? Só não quer falar. Vocês lembram de uma relação, traz a ideia de sexualidade, não traz? Uma pessoa que nunca teve um contato sexual, não é isso? Esqueçam isso. Isso é uma coisa que foi criada na nossa ideia. Porque virgem naquele tempo tinha outra conotação, bem diferente. A ideia de pureza que a gente tem hoje, física, deles era uma pureza de coração, sentimento puro. Sentimento. Entendam, tem uma passagem no livro de Oséias. Oséias era um profeta famosíssimo, tá? Que casou com uma prostituta. E isso dá um balangolê para os teólogos até hoje. Eles dizem, mas como é que Deus permite um homem grandioso como Oséias vir e casar com uma mulher da vida? Acontece que a palavra aqui está mal compreendida. Eu já vou explicar para você como. Oséias disse assim, através de uma revelação, ele disse: naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não mais me chamará meu Senhor. Meu marido? Chamar Deus de meu marido? Que história é essa? Que história é essa? Pensem, gente, assim. A Bíblia foi escrita por agricultores, pescadores, pastores. Eles não sabiam explicar o abstrato. Eles não tinham ideia do abstrato. Então eles usavam símbolos que eles tinham ali. Qual é o símbolo maior de um relacionamento afetivo que exista para eles? O casamento. Então a ideia de fidelidade a Deus era simbolizada através de um casamento. Se você fosse fiel a Deus, fosse fiel ao teu marido, amasse sobre todas as coisas, você era uma virgem ou um virgem, porque você tinha pureza no coração. Se você tivesse outros donos, amasse outras coisas, você era casado com outros deuses. Você era uma prostituta ou uma adúltera, como queira. Essas são as palavras que estão na Virgem. Então, uma virgem, dentro da simbologia que está se apresentando, é aquela pessoa que é casada com Deus. Isso não acontece até hoje? Quem são as freiras que nós temos até hoje? Elas são casadas com quem? Estão entendendo? Mas a questão da sexualidade ou da pureza sexual é uma história bem complicada que vem lá do pecado original e tudo mais, mas que não tem absolutamente nenhum significado. As freiras de hoje são casadas com Deus porque elas têm Deus como prioridade. Prioridade. Porque se você for casado com outros deuses, você vai ter outras prioridades. Por exemplo, se você gosta de dinheiro, você é casado com o dinheiro. E não é casado com Deus. E fique tranquilo, você vai ficar super rico. Porque você vai trocar tudo na vida pelo dinheiro. Se você é casado com a violência, se você é uma pessoa violenta, você é casado com o crime. E você vai, teoricamente, se envolver em situações violentas. Porque está na tua natureza. Você ama. E tudo que você ama, você atrai. A questão da virgindade... Opa, passei. Só para a gente fechar a virgindade, para vocês entenderem o que eu estou falando, e isso é importante. Quem é a virgem mais conhecida que vocês conhecem? Maria. Maria.
Essa moça aqui? Eu não sei, mas por esse olhar doce pode ser que seja, né? Por que ela é chamada de Virgem Maria? Pela pureza. Pureza do quê? Hã? Vocês estão falando isso, mas a ideia de virgem que se tem dentro do catolicismo romano é que ela deu à luz a Jesus, ou concebeu Jesus sem ter uma relação sexual. Não é isso? É por isso que ela é chamada de virgem. Mas a ideia é outra. Tanto é que os ortodoxos, por exemplo, a igreja ortodoxa, católica, mas ortodoxa, não vê dessa forma. Eles entendem que a santidade de Maria é o resultado de uma vida de fé que ela teve e obediência à vontade de Deus. Não tem nada a ver com a questão dela ter dado à luz virgem. O mesmo catolicismo, só que em outra condição. Maria, olha, eu vou falar para vocês, mas é assim, gente. Eu não quero aqui agredir consciência de ninguém. Se vocês quiserem continuar achando que Maria deu à luz a Jesus sem ter nenhum contato, tem problema, tá? Porque isso não vai mudar absolutamente nada. A ideia que eu estou querendo colocar para vocês aqui é que vocês desmistifiquem a ideia de virgem como relação sexual. Virgem é pureza de coração, tá? Maria, aos 4 anos de idade, é entregada pela sua mãe e seu pai, Joaquim, no Templo de Jerusalém, para fazer parte da Ordem das Imaculadas Virgens do Templo. Imaculada, sem pecado. E sai de lá, aos 12 anos de idade, para se casar com José. E ela era conhecida em Jerusalém, e conhecida na região onde morou, como Virgem Maria. Já era conhecida como Virgem Maria. Porque ela era uma virgem do templo. As virgens daquela época, todas, se pegar por exemplo os romanos, as vestais, que eram as sacerdotisas, as virgens romanas, tem nada a ver com relação sexual, só com pureza de coração. São as pessoas que têm um contato direto com a espiritualidade. É disso que Jesus está falando. As 10 virgens da parábola não são porque elas são puras fisicamente, é porque elas têm uma ligação direta com Deus. Elas amam a Deus antes de qualquer outra coisa. Deu para entender? Show, beleza. Essa é a parte mais difícil, tá? Então, tudo aquilo que você ama, você atrai. Jesus disse assim: aonde está o seu tesouro, lá vai estar o seu coração. Não é assim? Então, a ideia de que... Qual é o primeiro mandamento que Jesus vai dizer? Quando aquele doutor da lei diz para ele assim: mestre, qual é o maior dos mandamentos? E ele diz: é um só. Amar a Deus sobre todas as coisas. E um que é o mesmo, apenas um complemento: amar o teu próximo como a si mesmo. Mas antes de amar o próximo, você tem que amar Deus, porque não tem como. É impossível. Por quê? Porque assim, se você não ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama mais o dinheiro, como eu dei o exemplo, você até pode amar o teu próximo. Mas basta você precisar de dinheiro, você vai passar a perna nele. Deu para entender? Porque você está atraindo isso. E tudo que você atrai é da lei. Vem para você. Por isso que a gente tem que ter uma coisa aqui, como espírita, como cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas é o quê? Seguir as leis de Deus. Simples. E está lá no livro dos Espíritos. Quais são as leis de Deus? Lei de amor, justiça e caridade. Essa é a segunda que Jesus fala, é o complemento, amar o próximo. E sem amar a Deus não tem como você fazer isso pelo próximo. Porque você vai amar as outras coisas do próximo. A beleza, o poder, tudo. Menos ele. Menos ele. Ok? Na parábola, quem que é o noivo?
Jesus. É o momento em que ele está dizendo assim: vai acontecer um casamento entre o Evangelho e a humanidade. A noiva é nós, a humanidade. Vai chegar um dia em que acontecerá um casamento, e está próximo. A parábola diz que está pertinho, tá? Entre a humanidade e o Evangelho. Então todas as criaturas se amarão, todas as criaturas se perdoarão, não vai mais ter miséria, nem opressão, nem fome, todo mundo se preocupará com o outro, todo mundo vai seguir o Evangelho de Jesus, que é o casamento, a fidelidade. Esse é o casamento. Deu para entender? E quem somos nós na parábola? Somos as loucas. A gente é as loucas. A gente é as loucas. Ele diz bem claro: 5 dentre elas eram loucas, e 5 eram prudentes, porque esperavam o noivo, sabiam que podia atrasar, levaram mais óleo, esperavam. E as outras eram loucas, vida louca. Seja o que Deus quiser. Ah, está vendo a transição planetária? Não tem problema. Você vai para o umbral? Não tem problema. Vai ser exilado? Não tem problema. O problema é eu resolver meus problemas agora. Loucas. É disso que ele está falando. E por que 5? Por que 5? Ele diz assim: então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas e disseram: as tolas, as prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Porém, as prudentes retrucaram: talvez não haja bastante azeite para nós e para vós. Ide-vos aos que vendem e comprai-o para vós. Existe uma regra no universo. Ninguém evolui pelo outro. Vocês já tentaram fazer isso? Vocês já tentaram mudar alguém? Já tentaram? Tempo perdido. Tempo perdido. Ninguém empresta luz. Ninguém empresta luz. Nós estamos vivendo uma época que Jesus dizia, né? Haverão falsos profetas. Uma época em que a gente segue gurus. Vocês já perceberam isso? Não? Já perceberam? A quantidade de coach que apareceu ultimamente. Gente, mentores espirituais caríssimos. A gente está à procura de luz, mas para isso a gente segue outros. Não adianta. Você precisa construir luz própria. Se você está dependendo ainda da luz dos outros, vou dizer uma coisa para vocês: a vida é uma prova difícil. Difícil. Querer copiar a resposta de outros não adianta, porque as perguntas que fazem para você é diferente das perguntas que fazem para ele. Por isso que Jesus é bem claro: quando falta azeite para as outras, sai comprar. Vê se você encontra. E elas saem louca atrás de luz dos outros, mas é tarde demais. Tarde demais. 10 virgens, 5 não conseguem entrar na casa do noivo e 5 entram. O que significa isso? A doutrina espírita nos fala que esse planeta vai se transformar quando 50% das pessoas estiverem fazendo o bem, quando 50% das pessoas desse planeta tiverem luz para dar, não para emprestar, dar, oferecer. É a luz que aquelas mulheres, as prudentes, tinham. Vocês estão entendendo a informação que ele está dando aí? Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo, e elas não conseguiram entrar para as bodas, e fechou-se a porta. Então, é difícil isso, porque a gente não sabe para que lado corre.
também não sabe o tempo que temos, porque Jesus é claro. Você não sabe a hora, nem o momento, nem o dia que isso vai acontecer. Mas o progresso vai nos mostrando condições que as coisas estão acontecendo, né? Carregar o nosso azeite é produzir luz, é ter conhecimento, é ter entendimento da situação, é ter sabedoria para resolver problemas nossos com pessoas aqui. Porque eu vou dizer um negócio para vocês: os momentos mais desafiadores que vocês vão passar na vida de vocês, vocês vão passar sozinhos. É ou não é verdade? Se você não construir luz própria, se você não tiver valores, disciplina, você não consegue superar. Não consegue. Mas fiquem tranquilos. Vamos acelerar um pouco, que a palestra está grande. Se a gente não está conseguindo ainda produzir luz, o máximo que a gente consegue é produzir a nossa própria para nós mesmos, é o máximo, né? Fica tranquilo. Fica tranquilo. Cada um tem o seu tempo, o seu momento. Eu tive o meu e estou tendo o meu. A Sheila tem o dela e vai ter os dela. Cada um vai ter a sua chamada. Fica tranquilo. Deus vai te encontrar um momento, no momento certo. Mas para isso você tem que estar prudente, capaz. Não seja louca. Espera e aproveita o momento. Mas Deus vai te achar. Porque Jesus falou uma vez o quê? Que nenhuma das suas ovelhas iam se perder. Isso é o que me alivia o coração. Porque às vezes quando eu escapo de alguma situação, eu lembro assim, não, Ele vai me trazer de volta. E vai mesmo. E traz a gente de volta. Traz mesmo. Tem uma história do Chico, que eu vou terminar falando, porque já passei um pouquinho, que ele contou uma vez para uma senhora que participava do centro espírita dele. E ela era daquelas pessoas que, quando tinha problema, ela vinha para o centro. Quando estava com os problemas resolvidos, estava tudo certo, daí ela ficava um tempo sem vir para o centro. E um dia ela chega para o Chico e pergunta: Chico, sabe, eu queria tanto ajudar, tanto participar, mas eu não consigo, eu tenho tanto a fazer, tantas coisas me acontecem na vida, eu não venho, eu não consigo engrenar aqui, o que eu faço? E aí o Chico dizia para ela assim: olha, faz como a história do pastor e do cão. História do pastor e do cão? Sim. Tinha um pastor que tinha um determinado número de ovelhas. Chegou um jovem para ele e perguntou assim: pastor, se as suas ovelhas estavam todas organizadas e uma fugisse, o que você fazia? Aí eu pegava minhas ovelhas, colocava num cercado e ia buscar essa ovelha que fugiu. Tá bom. Mas e se essa ovelha fugisse e caísse num poço, ficasse toda machucada, o que você faria? Mesmo processo. Colocaria as ovelhas em segurança no cercado, ia buscar, resgatava, curava e introduzia novamente dentro do rebanho. Mas e se essa ovelha fosse bem longe, que você não pudesse deixar as suas ovelhas em segurança, o que você fazia? Daí o Chico disse assim para ela. Aí o pastor olhou para o menino e disse: aí eu mandava o cão. E ficou em silêncio. E a mulher ficou pensando, e disse: mandava o cão? Que história é essa? Que cão é esse? E o Chico disse para ela: o cão da dor. Às vezes a gente se afasta de Deus. A gente se afasta do Espírito. A gente se afasta da espiritualidade. Porque tudo lá está dando certo. E quando a gente fica bem longe, que parece que a gente não vai mais conseguir voltar, parece que a gente não vai mais ser uma prudente, uma virgem prudente, Deus manda o cão. E a gente passa por uma provação e só encontra a saída quando se aproxima de Deus de novo.
Muita paz a todos, que Deus abençoe. Muita paz. Nós agradecemos ao Zé essa importante lição, esse ensinamento maravilhoso que ele nos trouxe, e que esses ensinamentos possam ficar gravados nas nossas mentes e principalmente que eles promovam as alterações que precisam da gente cumprir, né, a nossa missão aqui nesse planeta. Então agora eu convido a todos para continuarem a unir pensamentos e sentimentos para que a gente passe para o passe e, estando lá, a gente tenha condições de receber todas essas vibrações que a espiritualidade tem a nos oferecer. Então, que a gente esteja com o nosso coração aberto, com o nosso coração sem ressentimento, sem ódio, para que a gente possa receber toda essa energia. Também, nesse momento, é importante também a gente lembrar aquelas pessoas que estão doentes, às vezes um familiar que ficou em casa, e pedir também que os bons espíritos possam estar envolvendo essa pessoa nessa luz que tem aqui. Então, que toda essa energia possa ser também endereçada a eles. Então, vamos fechar os nossos olhos para agradecer a Deus e a Jesus por esse momento. Senhor, nesta noite em que o luar transforma a escuridão do céu em profundos tons de azul, em que as estrelas complementam com a beleza e a serenidade o firmamento, nosso coração roga por sua mais intensa luz. Nos momentos em que as intempéries assolam as paisagens da nossa vida, dá-nos, ó Pai, a clareza, a sensatez, para que possamos enfrentar os desafios que às vezes castigam as fibras mais profundas do coração. São nos momentos de extrema dificuldade em que passamos a conhecer nossos limites, nossa força e a extensão da nossa fé. Não nos abandone as nossas fraquezas, Senhor, as quais muitas vezes desconhecemos, até que a escola da vida nos tenha colocado diante da difícil prova. Acalenta o coração, o pensamento, a alma, para que possamos conduzir com resignação, sabedoria, amor e fé os nossos passos durante os tempos de travessia. Permita, Senhor, que ao final das difíceis jornadas às quais somos submetidos de tempos em tempos, tenhamos a felicidade de descobrir que as virtudes conquistadas sob a luz de teus ensinamentos foram solidamente erguidas em nosso espírito, sem as quais teríamos ruído em face das pressões e das dores da primeira dificuldade que nos tivesse atingido. Nos sustente, Senhor, no momento em que precisamos acreditar que tudo seremos capazes de enfrentar, pois teremos sempre junto de nós a sua presença constante. Sois o Criador amoroso de todo o universo, o qual jamais teria criado uma forma de vida sequer que não estivesse destinada a retornar ao seu reino, sublimados pelas experiências depuradoras que a vida na terra nos tenha feito passar. Segure nossa mão, Senhor, durante cada segundo, e não nos permitas esmorecer, lembrando sempre que toda difícil experiência
diretora de